Então vamos lá, gente. Olha só, na aula passada nós falamos sobre os efeitos do ensino e hoje nós vamos falar sobre o processo de globalização. Até que ponto o ensino, ou a globalização, melhor dizendo, interfere nesse ensino que a gente vive aí brutamente, ele está mutilado. O nosso ensino hoje está mutilado. A gente entende que a globalização, todo mundo fala de globalização, que é energético, é sadio, tudo isso é. Só que se a gente parar e perceber, a globalização, por ter tanta influência nas nossas vidas, ela está tomando conta do que é mais importante, que é a nossa educação. E com isso, a gente vai se perdendo. Quando eu digo nós vamos nos perdendo, é por causa da educação que a gente tem, do ensino. Porque realmente passou a ser um comércio. O ensino nosso hoje é um comércio. A gente sabe que existem escolas que elas, instituições, vou falar que fica melhor assim, que elas se preocupam com a educação. Mas o Estado, ele é muito omisso nisso, vocês sabem disso. O certo, vocês não teriam, ninguém está pagando escola. Teria que ter sido um ensino oferecido pelo próprio Estado, tá certo? Mas em função do que a gente vive, né, que os governantes, eles não atuam de forma correta, então a gente entende o quê? O Estado está sendo omisso. E todo mundo precisa. E aí vocês procuram ensino de qualidade. E muitas vezes vocês não encontram. Porque o ensino hoje virou o quê? Comércio. Vamos buscar globalização, tá? Aí ele diz aí, na página 5, primeiro texto ele fala o quê, né? Que hoje, ele fala bem claramente, que hoje, assim, a sociedade que a gente vive, ela passa por várias anormalidades estruturais. É o que a gente vive na estrutura da nossa sociedade. Então ele fala o quê? Por ser comodismo ou não, conveniência ou não, o Estado ele é omisso nessas questões políticas que a gente está vendo já desde os efeitos do ensino. Então, o ensino está sendo prejudicado em função da globalização. Não é bem assim. O ensino está sendo prejudicado porque os governantes, eles se acomodaram com a situação que a gente vive hoje e eles não criam políticas públicas para que isso mude. A procura de escolas com qualidade de ensino, a gente vai procurar na lupa mesmo. Mas todo mundo está estudando. É isso. Então, vocês é que precisam entender do que vocês precisam. A Daniele fez uma colocação hoje, ela ficou meio que perdida, né, Daniele? Mas ela está aí, ela veio buscar. Sabe por quê? É investimento. A escola virou um comércio hoje, Daniele. Não é a escola de setembro, não. Estou dizendo, as instituições de ensino viraram. O mercantilismo está aí, tomando conta. Então, cabe a nós, né, enquanto educadores, formadores de opiniões, a gente tentar mudar isso. Porque, na realidade, o governo não assume o papel dele, que é criar políticas públicas, mas que essas políticas públicas realmente elas sejam atuantes. É só isso. Só, mais nada. A tua escola você tenta, né? Que a gente tenta fazer um ensino de qualidade, já deu não. Estamos pagando escola, está tudo certo, né? Então, quem trabalha em escola privada, porque o governo ele permitiu o crescimento das escolas privadas. Então, com isso, a qualidade do ensino ela fica à mercê. Vocês trabalham em escolas privadas aí, tem gente de escola da rede pública, estadual e municipal. Vocês podem ver a diferença de uma escola para outra. Infelizmente, isso acontece, não deveria acontecer. O ensino é um só, de qualidade, é para todo mundo. Então, as questões que a gente precisa entender é porque o governo não assume isso. Essa mudança, é isso, gente. Então, isso é triste a gente falar, mas é real, é uma realidade que a gente está vivendo há muito tempo. E a pandemia, esse ano passado e esse ano, fez com que isso, como é que eu vou dizer, causasse uma avalanche nesse sentido que a gente está dizendo em relação a essas políticas.
Você vê, vamos fazer política pública para que o aluno, ele vá para a escola na pandemia, que ele tenha um laptop. Aí a gente vê a questão da vigilância sanitária. Tá aí, nós estamos já em julho. O que está acontecendo de mudança? A rede começa, eles tentam, né, fazer uma mudança, vamos também estudar, vamos fazer tudo que tem que ser feito, bate e volta. Há um retrocesso. Aí os pais fazem o quê? Procuram a escola qual? A escola privada. Mesmo ele pagando, ele vai ver que ele está tendo retorno. E na escola privada está tendo retorno. Aí eu não sei, né, o retorno, como a gente fala, se o retorno é de qualidade ou não. Aí nós não vamos discutir. Mas que o pai está vendo que o filho está indo para a escola, que está indo e voltando, na rede não está acontecendo, gente. Foi hoje na rede municipal, uma criança falou para mim que está estudando 4 vezes na semana. Está de bom tamanho. Ele disse que vai terça, quarta, quinta e sexta. Gente, está ótimo. Ele está no Fundamental 1. Tá bom. É isso. E eles, o nosso governante, ele quer isso, tá certo? Educação, o aluno tem que estar na escola. Porque se fora da escola não dá. Né? Então, o processo de globalização está afetando, não. Eu não acredito. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim, que os governantes estão deixando. Eles têm que culpabilizar alguém. Então eles botam a culpa onde? Na globalização. Porque eles não querem. Gente, falando de governo, tá? Não estou falando de governo municipal, não. Estou falando de governo estadual e federal. Sim, porque são eles que seguram mesmo. É isso? Que criam políticas públicas para que a gente tenha um bom ensino. Muda tudo. Então, quando a gente fala de globalização, a gente pensa que está tudo muito bonito, está tudo muito bacana, muita modernidade, muita tecnologia. Sim, mas nós vimos na aula passada que tem efeitos positivos e efeitos negativos. Não foi isso que a gente viu? Então, até que ponto a gente pode culpar a globalização? Nós e os autores dizem, se a gente parar e entender, que não é a globalização, e sim as políticas de educação que não estão permitindo, né, ou fazendo de uma forma que isso aqui esteja intervindo, porque o poder público, ele não assume o papel dele. É só isso. Parem e vejam. O nosso texto, ele fala claramente, no material de vocês, ele fala claramente nessa omissão do Estado em oferecer. Tá? Aí, quando eu falei para você do texto, ele fala assim, cansa de atribuir a globalização uma responsabilidade, que não é, foi o que eu falei agora, não é da globalização, e sim do Estado, quando eu digo Estado, nação, tá? Nação, para que ele tem que culpar alguém, ele tem que culpar a globalização, porque a gente está todo vendo modernidade, não é por aí, tá? Aí eu falei para vocês, vamos ver o texto, quer ver? Nesse texto abaixo, que diz o quê? Com relação, que eu gostaria que alguém lesse, bem alto, para que todo mundo possa ouvir. Com relação ao ensino, o processo de globalização vem interferindo nas políticas educativas de maneira profunda e significativa, acarretando consequências negativas. E aí? Foi o que eu acabei de falar. O que vocês acham disso? Será que a globalização, né, está realmente atingindo ou deixando que o Estado ele seja omisso e com isso ela vai crescendo? E aí a educação passa a ser um comércio. E é isso, gente. Parem e pensem. Quando a gente vai falar aqui da indústria do canudo, parem e pensem. Quando a gente lê isso na apostila, indústria do canudo, o que é isso? Vocês pensarem em quê? Ele fala de um artigo aí, artigo da indústria do canudo. O que vocês remetem para vocês? Essa frase, artigo da indústria do canudo. O que remete aí para vocês? O que vocês entenderam sobre isso? De imediato, de pronto, li indústria do canudo. Do quê? Vocês remeteram aqui. Diplomas. Tá aí, ó. Tem alguém falando alguma mentira aqui? Não. Então é isso aqui. Globalização, vamos fazer tudo.
tudo. Então, está sendo culpada de um processo que ela não tem totalmente a parcela, não é dela só, e sim dos governantes. Quando ele diz aqui que omissão, o Estado está se omitindo, é real. Porque ele fala aqui, políticas educativas, olhem aí, de maneira produtiva e significativa. Cadê? Está onde? Está onde? Não tem. Não existe. Né? E aí, no seguinte, no parágrafo seguinte, para a gente poder... Percebes o quê? Vamos lá. Quem quer ler bem alto? Percebes o quê? No próximo. Percebe claramente? Alto. Por favor, quem é que vai ler? Alto, vai. Continua, já que tu tem uma voz forte. Vai. Percebe claramente a crise do setor educacional. Ações desconexas, improdutivas e ineficientes de cunho meramente eleitoreiro, vêm sendo tomadas ao longo dos anos, culminando com a pobreza educacional e resultando, desculpem-me pelo termo, emburrecimento do estudante. Então, olha só, vira aí. As ações, elas estão desconectadas, já está falando em globalização, estão desconectadas com a realidade. E aí vem a questão da política, que a gente sabe que existe, meramente eleitoreiro. Gente, hoje, a gente está aí, vamos lá para o governo de novo. A gente percebe, não fala nem da nossa escola, a gente fala de uma forma geral. Esses secretários que são nomeados, os assessores, gente, eles estão desconectados com a realidade. Na educação tem que ser pessoas da educação. Na saúde, pessoas da saúde. Da engenharia, engenheiro vai fazer o quê? Mas aí, as secretarias, está nessa questão do alinhamento eleitoreiro. É a questão política. Então, vou botar meu Cada confiança. E aí? Cadê a qualidade? Então, acaba sendo um cabide de empregos. E são monitorados por quem? Por eles mesmos. E aí a gente vê a educação, gente, está indo, por esses motivos, né, a gente percebe que as escolas, às vezes, quando eu digo escolas, não as privadas de uma certa forma, por quê? A escola privada, ela se mantém, é um comércio, quem abriu esse comércio foi o próprio governo, por não oferecer ensino de qualidade, tá bom, gente? É verdade. Tem um país aí que não tem escola particular. Particular, por quê? Só na Record esses dias não tem. Mas por quê? São 2 professores na sala, ganhando super bem. Então, mas aí, Luciano, por que isso? Existem políticas públicas, o dinheiro é do povo, o dinheiro é público. E o dinheiro do povo ele tem que ser investido para o povo, não do povo é investido para mim. E você sabe como é o nosso país. A gente está aqui para falar de política, mas isso aqui é questão política, sim. E aí a gente vai passando o tempo e vendo. Eu não posso falar muito não, porque eu começo a falar o que não deve, né? Então, deixa eu falar. Só que a gente também, vocês têm que ter espírito crítico. Vocês têm que entender. Que é o papel de vocês entender. Eu não posso falar muito, vocês também não podem falar. Nós temos que ser críticos, tem que ter visão crítica e saber o que é certo e o que é errado. E a gente, às vezes, nós somos omissos também, a gente se cala. Mas essas coisas a gente não pode resolver, não. Agora, a escola de qualidade, uma escola privada de qualidade, dá ensino, o pai leva. Mas aí, você cobra um absurdo. Podendo ter o teu estado, o teu país, teu município, oferecer, porque existe concurso público para isso. Professores, nós pagamos o salário dos professores, com nossos encargos, que nós pagamos tudo, nossos impostos, a gente paga tudo. E aí o meu filho vai para a escola, ele não tem uma escola de qualidade, um ensino de qualidade. A gente está vendo aí, e aí vai para a privada. Escola privada oferece por quê? O pai, ele acompanha. Certo? Ele acompanha o ensino do filho dele. Lógico, quando eu digo os pais, mas a gente sabe que 80% acompanha. Você perde 20%. E aí, como é que a gente fica? Então, é um processo que ele fala, esse termo é empobrecimento,
que é verdade. Empobrecimento do estudante, porque ele fica à mercê de toda uma situação educacional que não está existindo. E com a pandemia, todos nós sabemos que ficou o quê? Pior. Não é verdade? Mas vamos fazer o quê? Então, a gente, enquanto cidadão, que a escola passou a não dar educação para o cidadão, não oferecer. O sistema educacional hoje, ele não oferece educação para o cidadão. É isso que você tem que entender. A escola, o sistema educacional, gente, não estou falando da escola A, B, C, não, estou falando do sistema de educação que ele não oferece, mas de jeito nenhum, não oferece um ensino de qualidade, porque ele quer o quê? Diploma. Cadê a qualificação desse profissional? Que eu vou para a escola e pago. Eu estou pagando, não é isso? Eu estou pagando. Então, cadê a qualificação desse profissional, gente? E são esses profissionais que estão lá em cima, que não têm a noção do que está fazendo e acaba danificando cada vez mais o empobrecimento dos estudantes que estão aqui. Então, eu acho assim, profissional a gente precisa ser. Tem que ter hombridade, a gente precisa ter condições de estar ali para discutir. O lado crítico, para desenvolver com vocês, aluno, tem que saber que a gente tem que ter a crítica, tem que estar, mas uma crítica é o quê? Consciente. E muitas vezes nós não falamos, porque nós não sabemos. Empobrecimento. Não tem nada que faça com que esse aluno, ele cresça politicamente. Mas quando eu falo politicamente, não é fazer politicagem, é política. Ler, entender, discutir, questionar, é isso que é o papel de todos nós. E nós não fazemos, nós nos acomodamos, nós nos acovardamos disso. Ah, você não fala de política não, mas não é falar de política, é falar de uma política saudável, de interesse para todo mundo. É isso que a gente tem que falar dentro da escola, tá bom? Então, quando fala dessa indústria do canudo, ele fala o que da indústria do canudo? O Estado não, o quê? Sendo capaz de suprir as necessidades. Então, foi o que eu disse, o Estado ele está omisso a oferecer uma educação para o cidadão. Ele passa a fazer o quê então, né? Se eu não dou educação para o meu povo, não quero que o meu povo seja, pelo menos meus jovens, sejam um cidadão de bem, a gente vai enrolando, e o Estado cada vez mais omisso na condição de ser Estado. Então aqui ele diz, artigo, quando a gente lê isso, o artigo da indústria do canudo, o Luciano falou bem, né? É o diploma. O Estado, ele não é capaz, gente, infelizmente a gente tem que falar isso, de suprir as necessidades do segmento educacional. Por quê? Por que isso? Né? E isso indigna, gente. Aí ele fala, educacional brasileiro, aí incentivou a indústria o quê? Privada. Então, se ele não foi capaz, lembra que eu falei para vocês, acho que foi em outro modo, falando em relação ao salário de educação, na época, quantos diretores de escolas ficaram ricos? As escolas eram desse tamanho. Hoje você passa escolas que são um grande empreendimento. Foi à toa? Não foi. Com o salário de educação, que as políticas públicas educacionais atingiram só o bolso dos grandes diretores ou empresários, que é isso que a gente vive. Tá aí. Eu conheço várias escolas da época e que hoje nós estamos aí. Escolas mesmo, bonitas, grandes, instituições, né, educacionais grandes, bonitas, mas a gente sabe como aquela escola começou. Foi nessa época. Hoje, para a gente montar uma escola, tá difícil, aí tem que ter muito dinheiro. Tá certo, Luciano? Tem que ter muito dinheiro. Então, o empobrecimento, gente, quando a gente fala de estudante, é muito triste, porque mesmo o pai, ele assumindo a responsabilidade, né, de pagar uma mensalidade, virou comércio. Se vocês não pagarem, vocês não estudam. Estou mentindo? Comércio. É tomar lá da cá. Você vai, e aí você procura. É a lei da procura e da oferta. Não, aqui está caro,
mas aí o ensino é melhor, não, a gente tem que dar um jeitinho. Não, eu quero um diploma. Estou querendo um diploma. Por isso que eu falei para você, Daniel, vem para cá. Aqui a gente discute. E em casa vocês ouvem. A gente ouve. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Vão ver o vídeo. Quem está aqui não precisa mais. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. E o que é real, não é mentira que eu estou falando. Então vem para cá, quem puder, vem para a sala de aula buscar isso. A gente está aqui para discutir. Agora, é lógico, tem pessoas que não podem vir, aí é um direito de cada um, e a pandemia está aí, a gente respeita, né? Mas se puder vir, vem, para a gente poder trocar. Essa troca existe aqui. Os colegas estão aí. Estamos cheios de aluno aqui. Tinha isso, Gisele? Gisele é de todo o caminho aí. Só vinha 3. Olha aí como é que está a sala agora. Então eu acho bacana isso. Vocês têm que buscar e a gente precisa disso. Eu gosto, né, disso. Então, infelizmente, essa indústria do canudo é o que a gente está vendo a cada dia. E é muito triste falar que o governo não cria políticas educacionais consistentes. É triste eu, enquanto professora, enquanto educadora, falar uma frase dessa. O governo, ele não pratica essas questões em relação à educação. Essas políticas que precisam... cria sim, vão alguém falar que cria. Mas elas têm que funcionar, não é você botar no papel. Quando eu digo que não cria, é porque não funciona. Tem que funcionar. Você vê a gente falando da educação infantil. Quantas crianças estão na rua? Não digo nem hoje, com a pandemia, 2 anos de pandemia. Vou falar 2 anos letivos de pandemia. 1 ano e meio, né? 2020, o ano inteiro, e 2021 já estamos em julho e as coisas ainda continuam. Melhorou um pouquinho. Mas se a gente parar e analisar, o caminho está longo de ter um término. A gente espera muito. E aí 1 ano e meio de pandemia. Antes da pandemia, será que todas as crianças com a idade da educação infantil estavam na escola? Sabemos que não, porque não existe escolas para todas as crianças. E aí o pai faz o quê? Procura o quê? A escola privada. Não é isso, gente? Vocês que trabalham, vocês estão constantemente vendo isso, observando, e é real, não é mentira não. Então, infelizmente, o Estado, mais uma vez eu digo, ele é omisso nessa questão. Mas aí, vamos fazer o quê? Continuar. E vendendo o que não é para vender, né? E a gente está aí, tá certo? Então, é triste, né? O Estado, ele não procura desenvolver. Por quê? Gente, se dá uma ânsia, né, gente? Por quê, né? Por quê? Mas tudo bem. Então, dizer a necessidade desse segmento não existe, dizer que o Estado, ele não está sendo dibrado ou dibrando a educação, a gente está vivenciando essa época. Aí ele fala, o Estado procura amenizar. Agora vamos lá, falamos tanta coisa que o Estado não faz, né? Agora vamos falar de um lado que... Não, mas ela está falando, está sendo muito radical, então agora eu vou dizer, né? Falei que não. Aí agora a gente vem para cá, no outro texto diz o quê? O Estado procura amenizar essa dor, tá, gente? E diminui sua responsabilidade sobre o quê? Uma delegação institucional, que ele delega isso, né? Da instituição da escola. O direito do cidadão, que eu falei, ele minimiza, ele dá um tempo, né? O direito do cidadão à educação. Então ele vai reduzindo de todos nós, o cidadão, como eu disse, o cidadão ele não tem direito a uma educação de qualidade. Aí vem o Luciano, coloca um país, né, país desenvolvido, né, Luciano? A gente bota a educação lá em cima, o nosso país está em desenvolvimento. Então nós estamos caminhando para que esse calvário ele chegue a um fim. Nós estamos caminhando para isso. Então o Estado ele minimiza, ele procura amenizar essa dor de criar no nosso cidadão, em vocês, e até mesmo a mim, né? Eu preciso disso, de ter um conforto,
dentro da educação. Então, eu passo para vocês isso, aí eu percebo que, entre aspas, a gente está fazendo um jogo, nem é da amarelinha, estamos fazendo um joguinho com vocês. Hoje tem, amanhã não tem. Então, isso é muito triste. Então, o Estado, ele realmente é omisso. Então, ele procura amenizar e diminuir, né, essa responsabilidade sobre uma delegação institucional, do estudo, da educação, das escolas. E aí ele faz o quê, né? Com essa redução da participação do Estado, de uma forma geral, na gestão do ensino, o que acontece então? Surge o quê? Ele abriu mão, foi o que eu falei no início, ele abriu mão para quê? Uma política do mercantilismo. O que é isso? Quando a gente fala em mercantilismo, o que a gente quer dizer dentro da própria escola? O que é? É o mercado. É a lei da procura e da oferta. Quem dá mais, quem dá menos. Eu vou procurar. E quem realmente precisa estudar, precisa ser um grande cidadão, ele ter não vou nem dizer que é a ganância de ter o que precisa, mas essa oportunidade de querer fazer um curso realmente, que é aquilo que eu quero, ir para uma faculdade, a gente tem que estar garimpando onde está mais barato. Não tem mais barato, será que tem qualidade? Mas a gente vai procurar, porque a gente precisa. Todos vocês estão aqui, vocês precisam. Né? É um pós-médio, um curso rápido, mas você já tem um emprego lá. E quem não tem? Já tem uma visão do que vocês estão vindo buscar. E quem não tem essa visão? Né? Então, é a questão do cidadão. Então,